Um recorte da pesquisa Quest, essa muito interessante, falando sobre a tentativa de golpe no nosso país. A gente que todo dia pergunta aqui praticamente para parlamentares, para analistas políticos, para juristas, né, sobre a tentativa de golpe, o que foi tudo aquilo que a gente acompanhou, o que aquele relatório da Polícia Federal de quase 900 páginas impacta no nosso país, impacta na visão dos brasileiros do que aconteceu no nosso país no final de 2022, começo de 2023, ou mais profundamente desde 2019, né? Quais foram esses passos? A pesquisa Quest perguntou, né, nessa pesquisa que eles fizeram recentemente, e aí perguntou o seguinte, a pergunta foi a seguinte: acredita que houve uma tentativa de golpe contra Lula por parte dos militares e de Bolsonaro? E a maioria acredita que sim. 51% disseram que sim, houve uma tentativa de golpe e que teve a participação de militares e de Bolsonaro. 38% disseram que não houve uma tentativa de golpe patrocinada por militares e por Bolsonaro, segundo essa pesquisa. 48% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro participou ativamente das ações. A pergunta foi clara. O ex-presidente Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe? Sim, participou da tentativa do plano de golpe, 48%. 34% não teve envolvimento. 2% não houve nenhuma interferência. E 17% não souberam opinar. Até mesmo os eleitores de Bolsonaro acreditam na participação dele. 39% acreditam sim na afirmação. 51% deles afirmam que a tentativa de golpe não aconteceu. Isso entre os eleitores de Bolsonaro. Do total, 75% afirmam que as pessoas já presas por causa das investigações deveriam ser condenadas. Um índice altíssimo aí, 75%. Entre os eleitores de Lula, esse percentual sobe para 80%. E entre os bolsonaristas, esse percentual é alto também. 68% concordam com a condenação de quem tentou dar um golpe no país. Então, é muito interessante essa pesquisa, né, Josias? Porque ela mostra que a maioria dos brasileiros está acreditando realmente, acredita de que houve uma tentativa de golpe no Brasil. É importante que a maioria, nós estamos falando de 51%, né? É importante que essa maioria enxergue o óbvio, né? Que houve uma tentativa de golpe no Brasil. Agora, a mim me impressiona o fato de que apenas 51% estão convencidos disso, né? Era para ser um percentual próximo de 100%, né? Porque são tão eloquentes as evidências de que houve a tentativa de golpe, né? Isso foi tão difundido nos meios de comunicação, é impossível que alguém não tenha tomado conhecimento de detalhes do que houve, né? Sobretudo depois que o Supremo Tribunal Federal levantou o sigilo sobre o inquérito que investiga essa tentativa de golpe, né? São muitos os detalhes, a profusão de informações é muito grande. Então, eu imaginei que fosse um percentual maior, mas temos que celebrar o fato de que pelo menos 51%, o que é a maioria da sociedade, enxerga o óbvio, né? Agora, 38% ainda dizerem que não houve tentativa de golpe no Brasil, né? Estamos falando de quase 4 em cada 10 brasileiros, né? Como é que uma pessoa pode, diante de tudo que se verificou, ainda acreditar nisso, né? Mas é importante a gente notar que a maioria enxerga o óbvio, né, Fabíola? Tem um percentual, se você faz um recorte só dos eleitores do Bolsonaro, mesmo nesse nicho, há 35% de eleitores do Bolsonaro que sim, reconhecem que acreditam que ele participou de uma tentativa de golpe, né? Então, é alentador, de certo modo, você perceber que a maioria dos brasileiros percebe o óbvio, né? Mas é alentadora também esse dado que a pesquisa traz, de que 75% das pessoas que foram ouvidas acham que quem está preso
por conta dessas investigações, precisa ser condenado, é uma taxa muito alta, né, de pessoas que concordam com essa tese, segundo a qual, uma tese também muito óbvia, né, a tese de que quem participou dessa tentativa de golpe precisa ser punido, né? E, então, você vê que há um apoio prévio de antemão, a sociedade já se coloca ao lado do Supremo, que tem, a meu juízo, hoje uma tendência de condenação, né? Essas condenações terão que vir, Fabiola. Já foram sacramentadas nos casos dos bagrinhos lá, dos peixes pequenos, muitos deles já condenados, outros por julgar, mas é preciso que as condenações cheguem ao alto comando do golpe. O Bolsonaro, os militares que se acumpliciaram com ele, aqueles ministros civis também que contribuíram para essa operação, né, para essa tentativa de golpe. Então, acho que, no geral, a pesquisa é positiva, porque mostra que a maioria, sim, acha que houve a tentativa de golpe, e uma maioria ainda mais expressiva avalia que tem que ter condenação, né? Então, nesse sentido, é alentadora a pesquisa, mas há esse aspecto, né, que hoje, com as informações já disponíveis, esse índice tinha que ser muito maior, né? Tinha que ser muito próximo tinha que passar dos 90%, né? A quantidade de brasileiros que já tivessem convencidas do óbvio, né? Mas tem muita gente ainda tropeçando no óbvio, esbarrando no óbvio e dizendo bom dia e passando adiante como se o óbvio não fosse o óbvio, né, Fabio? Não, e o que chama a atenção, José, é até a primeira pergunta dessa pesquisa, quando ela fala, você já sabia da investigação da Polícia Federal sobre o suposto plano de golpe contra Lula? E a gente vê que 46% ficou sabendo naquele momento que estava sendo perguntado. As pessoas, apesar de tanta divulgação por parte da imprensa, de esse assunto ser amplamente falado nos jornais, na televisão, nos meios digitais, ainda não chega à grande maioria da população, que não tem ideia ainda do que está se falando, né? 54% disseram que já sabiam, mas 46% ficaram sabendo naquele momento. E aí, não, volta, eu queria deixar naquela página mesmo do Bolsonaro aqui, que eu deixei preparada, e eu achei curioso, porque assim, ó, a divulgação do suposto plano de golpe impacta a imagem que Bolsonaro tem. E aí é interessante isso aqui, ó. 50% acho que não tem um impacto para Bolsonaro. 50% não vai ter um impacto para Bolsonaro. E 42% acha que impacta para pior. E 3% acha que para melhor. O que te chamou a atenção em todos esses dados, Thales? Olha, eu estou com uma visão um pouco mais positiva dessa pesquisa. Me chamou a atenção, e a impressão que eu tenho desse resultado, é que a bolha bolsonarista começou a ser furada. Veja bem, 51% acreditam que houve tentativa de golpe e 68% acham que devem continuar presos aqueles que foram acusados de participar do golpe. Mas dos bolsonaristas, 39% acreditam que houve envolvimento de militares e do Bolsonaro. É um nível altíssimo dos bolsonaristas. Dos bolsonaristas. 68% da população acha que os golpistas têm que continuar presos, apesar de toda essa campanha que o Bolsonaro está fazendo por anistia. Então, eu vejo com bons olhos. Eu estou vendo o seguinte: a bolha está sendo furada. Está sendo furada. Já não é mais aquela coisa do Donald Trump. O que eu falar, eles acreditam. Uma parte da bolha vai até o final. É provável que vá até o final uma parte da bolha acreditando em tudo que o Bolsonaro diga. Mas uma parte da bolha, uma parte está saindo da bolha, está começando a ir para outro caminho. Isso é que eu acho que é fundamental nessa pesquisa, no meu ponto de vista. Tudo bem, seria bem melhor se a população já estivesse como um todo dizendo que o Bolsonaro não participou, etc., se tivesse como um todo achando que não houve golpe, que houve golpe, vendo o óbvio. Mas é assim, a política é assim. E, pelo que estou vendo dessa pesquisa,
o Bolsonaro começa a perder o controle da bolha dele com as mentiras. Ó, tem gente aqui falando. Vamos dar mais um intervalo para quem está conosco na TV, voltamos em instantes. Tem muita gente falando aqui que nessa história da condenação, que acredita muito, a Carla mandou uma mensagem, que ela acredita muito que essa história do brasileiro sempre querer a punição, né, e ele querer justiça. Então fala, as pessoas devem ser julgadas, condenadas, mas a falta de entendimento médio do brasileiro para o que aconteceu é fato, o que alguns estão dizendo aqui também. Você concorda, Thales? Não, que há falta de entendimento médio do que aconteceu, eu concordo que há. Mas me surpreendeu o fato de uma parte significativa dos bolsonaristas defender que houve tentativa de golpe, que houve participação de militares do próprio Bolsonaro e que os golpistas têm que ser punidos, apesar dessa campanha toda do Bolsonaro e dos seus aliados por anistia, por tirar a dona Fátima, que fez cocô lá no Supremo, tirar da prisão o pessoal que quebrou, fez quebradeira dentro dos palácios, etc. e tal, que são agora, segundo o Bolsonaro, são pobres e felizes. Não está mais colando essa versão, nem mesmo na bolha dele. Queria trazer mais alguns dados da pesquisa. Eu vou aqui para o telão. Vamos só mostrar aqui no telão. Falei sobre essa questão do impacto na imagem de Bolsonaro, que eu acho interessante falar. 50% acha que não tem impacto nenhum para o Bolsonaro. E 42% acha que impacta para pior a imagem de Bolsonaro. Mas tem aí esse percentual que sempre é um percentual de apoio. E tem também essa pergunta aqui que é bem interessante. A divulgação do suposto plano de golpe fortalece Lula para 2026? 33% diz que sim. A gente está falando aqui da pesquisa Quest, vamos voltar para essa tela. A divulgação do suposto plano de golpe fortalece Lula para 2026? 33% dizem que sim, mas a grande maioria diz que não vai fazer a menor diferença. 51% acham que esse plano de golpe não fortalece Lula para 2026. E 12% acha que, inclusive, pode enfraquecer o presidente Lula. O que você acha, hein, Josias? Toda essa investigação e até o resultado do que pode vir dessa investigação vai ter impacto em 2026? Quer enfraquecer o Lula não vai, não é, Fabíola? Agora, também não vai fortalecê-lo. Nós ontem comentávamos aqui, o Lula não está mal nas pesquisas eleitorais, né? A Quest fez a sondagem e verificou que o Lula venceria o Bolsonaro, se estivesse em condições de disputar, o Bolsonaro está inelegível, né? Venceria os principais, os possíveis, os potenciais candidatos da direita, né? O Tarcísio de Freitas, o Ronaldo Caiado, o Pablo Marçal, quer dizer, o Lula prevaleceria sobre todos esses candidatos. Portanto, não está mal. O próprio Fernando Haddad venceria esses personagens se fosse candidato. Então, ponto. Não enfraquece o Lula. Agora, o Lula não pode considerar, Fabíola, nem os seus operadores políticos, que o fator democrático sobreviverá até 2026. Por quê? Se vierem as punições, como todos imaginam que elas virão, as punições do Bolsonaro e dos seus cúmplices na tentativa de golpe, essas punições servirão para mostrar que o país reagiu à tentativa de golpe e enquadrou os golpistas. Ponto. Isto será uma página virada. Evidentemente, isso reforça a figura do Lula como um personagem democrático, um respeitador dos valores da democracia, um homem que foi condenado à prisão e foi lá, cumpriu a sua prisão, passou mais de 580 dias em cana e não desafiou a justiça, não contestou o resultado de eleição, nada disso, né? Então, isso será um dado da realidade. Agora, evidentemente, a eleição de 2026 será guiada por outros parâmetros. O desempenho do governo Lula, os números da economia, se o país estará
próspero ou não, se as pessoas estarão enxergando o governo Lula como um governo eficaz, que melhorou a vida do eleitor. Então, esse é o fator que vai pesar mais em 2026. Por isso, não creio que o resultado do julgamento dos golpistas no Supremo, que esse fator, essa ameaça democrática, perdurem como um fator eleitoral até 2026, Fabiola. Os elementos que vão guiar a disputa presidencial de 2026 serão outros. Nós voltaremos a olhar com mais atenção os dados objetivos da realidade, do desempenho do governo. Será diferente do que ocorreu em 2022, quando o fator democrático teve um peso muito grande. Uma parte, inclusive, do eleitorado conservador optou pelo Lula porque enxergou no Bolsonaro uma ameaça à democracia. Esse fator democrático não existirá mais em 2026. Otário, você acha que tem algum impacto essas investigações para 26? Olha, para 26, o quadro, a gente não tem bola de cristal, não posso saber como será em 2026. Por exemplo, há uma dúvida até quando vai esse processo, até quando vão esses processos contra o Bolsonaro. Há quem diga que serão vários processos, e aí isso aí vai chegar perto de 2026. Então, eu não me arriscaria a dizer nem que sim, nem que não. O que eu posso ver aí agora dessas pesquisas é que já teve impacto. Já teve impacto. Até pouco tempo atrás, a gente viu pesquisas, por exemplo, do Ciro Nogueira, mostrando que o Bolsonaro venceria todo mundo na eleição, etc. e tal. E agora, na pesquisa Quest, que ontem foi divulgada, o Bolsonaro perdia até para o Fernando Haddad, não é o Lula. Perdia até. Ele ficou com 35% contra 42% do Haddad. Ele que antes ganhava até do Lula. Essa é a situação que ficou o Bolsonaro após essa divulgação do envolvimento dele em golpe, em tentativa de assassinato, né, que a Polícia Federal aponta que o plano teria até uma tentativa de assassinato contra o Alexandre de Moraes. Quer dizer, isso aí afetou a imagem do Bolsonaro. Se vai perdurar esse efeito até 2026, não sei, inclusive, o que mais pode ser descoberto. Vai vir o julgamento aí, o julgamento vai passar o ano de 2025 inteiro. 2025 é o ano do julgamento do golpe. 2026 seria a repercussão disso, se tiver ou não, ou a tentativa de reverter. Acho que a economia vai ser fundamental, muito mais do que agora. O Lula sabe disso, o Bolsonaro sabe disso, todo mundo sabe disso. A economia vai ser mais importante do que agora, a percepção que as pessoas tiverem da economia. Não tanto a economia em si, mas a percepção. Estados Unidos mostrou isso. A percepção da economia nos Estados Unidos não permitiu que o Biden, que a Câmara vencesse o Trump. Isso é que vai ser fundamental em 2026. Mas 2025 ainda tem muita discussão, muita repercussão, muito acontecimento envolvendo o golpe e envolvendo, portanto, atingindo a imagem do Bolsonaro. Já que a gente está falando de 2026,